Olá pessoal, eu sou o professor Rafael Nunes e no vídeo de hoje falaremos de uma figura muito controversa na história brasileira. Falaremos da era do senhor Getúlio Vargas. Amado por um, odiado por outros, visto como ditador por alguns, visto como pai dos pobres para outros, visto como um golpista. Enfim, são várias nuances, várias facetas dessa figura política que foi o senhor Getúlio Vargas na história do Brasil. Antes de mais nada, vai deixando aquele like. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, bora lá! Antes de falarmos propriamente dito do Getúlio Vargas, vamos imaginar como estava o cenário brasileiro aí dos anos 20 até os anos 30. O movimento que ficou conhecido como movimento tenentista nos anos 20, porque era formado basicamente por tenentes e capitães, oficiais jovens do Exército Brasileiro. O primeiro conflito dos tenentistas com o governo foi porque um jornal carioca teria publicado algumas cartas de Arthur Bernardes, que era candidato à presidência na época, e nessas cartas, supostamente, o Arthur Bernardes estava defamando, falando mal dos militares. Por isso, os militares pediram para que Arthur Bernardes se retirasse das eleições. No entanto, o Arthur Bernardes não vai retirar sua candidatura, vai concorrer e ganhar as eleições. Em 5 de julho de 1922, os militares vão organizar uma revolta e nessa revolta eles serão rechaçados por esse presidente, Arthur Bernardes, e sobrarão 17 militares e um civil. Esses 17 militares e um civil não irão se render, sairão à rua atirando, trocando tiros com as autoridades federais, de certa forma, e irão restar vivos apenas 2 tenentes, Siqueira Campos e Eduardo Gomes. 2 anos depois, vai eclodir um novo conflito entre o movimento tenentista e o governo de Arthur Bernardes. No entanto, desta vez, os tenentistas estão melhor organizados e têm aí demandas bem definidas. Que seriam elas? Melhora no ensino público, ensino primário gratuito e para todos, a moralização da República com o voto secreto e a deposição de Arthur Bernardes. As tropas tenentistas vão tentar conquistar São Paulo, o governo vai reagir, elas decidem marchar para a Foz do Iguaçu, ficando conhecida como a Coluna Paulista. A Coluna Paulista vai se encontrar com a Coluna Gaúcha e nesse encontro, a fusão entre Coluna Paulista e Coluna Gaúcha, surge a Coluna Prestes. A Coluna Prestes vai marchar aí 25 mil quilômetros por todo o Brasil. O movimento Prestes vai atacar cidades pequenas e em todos esses ataques serão vitoriosos. No entanto, depois de 3 anos, depois de 25 mil quilômetros rodados, de 180 soldados, restaram apenas alguns 600 e desses 600 com o movimento enfraquecido, cada um decide se refugiar no Paraguai, Bolívia, em locais que o governo brasileiro não os alcançasse. Anos mais tarde, o presidente Washington Luiz, que era um paulista, indicado para a presidência pelos paulistas. É importante lembrarmos que a política que vigora nesse momento histórico no Brasil é a política do café com leite. É a política de alternância de poder entre mineiros e paulistas. Em 1929, o Washington Luiz, presidente paulista, deveria indicar um sucessor, e obviamente o sucessor deveria ser um mineiro. Contudo, o Washington Luiz não indica um mineiro, indica outro paulista, o senhor Júlio Prestes. Minas Gerais, inconformada com isso, vai se unir às oligarquias sulistas do Rio Grande do Sul e também às oligarquias da Paraíba, indicando a presidência como candidato à presidência Getúlio Vargas, um gaúcho, e o seu vice João Pessoa. O Washington Luiz vive um momento muito ruim no seu governo, porque a crise de 29 afeta diretamente os cafeicultores brasileiros. O Brasil neste ano vai produzir em torno de 30 milhões de sacas de café, só consegue vender a metade e por preços muito baixos. Então a popularidade do Washington Luiz só vai diminuindo, ele vai perdendo apoio desses produtores de café. Getúlio Vargas investe em propostas que aumentam a sua popularidade,
como anistias para os tenentes, voto secreto, incentivo à indústria, leis trabalhistas. Mesmo com a grande popularidade da chapa de Getúlio Vargas, naquele período as eleições foram vencidas por quem o presidente estava apoiando. Então Júlio Prestes vai vencer as eleições. A oposição não gosta nada disso, não fica satisfeito com essa história e decidem dar um golpe militar. Getúlio Vargas vai sair do Rio Grande do Sul com destino ao Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, com a intenção de depor o Washington Luiz. No entanto, outras tropas chegam primeiro, já fazem esse serviço e entregam a Getúlio Vargas a presidência da República Brasileira. Em 1930 ele se torna então presidente da República por meio de um golpe militar. Vai ficar nesse governo provisório até 1934. Em 1934 ele é eleito por voto indireto. E em 1937 ele começa um Estado Novo, uma ditadura no Brasil, que vai acabar apenas em 1945. Getúlio Vargas, quando chega no poder, ele começa a trocar os governadores. Aqueles que não o apoiaram, que não o apoiavam, sairiam e entrariam pessoas da confiança de Getúlio. A cara do Brasil realmente muda nesse governo Getúlio porque ele incentiva bastante a industrialização. Então, o Brasil, que é historicamente agrário, começa a guinar para a indústria. Nessa troca de governadores, São Paulo fica insatisfeito com Getúlio Vargas e se organiza enquanto revolta armada. Essa revolta armada vai receber o nome de Revolta Constitucionalista. Getúlio Vargas vai reprimir fortemente essa revolta, vai derrotar esses paulistas. No entanto, de certa forma, os paulistas também saem vitoriosos, porque eles pediam uma nova Constituição, e essa nova Constituição sairá em 1934. Interessante percebermos que nessa Constituição de 1934 algumas coisas vão mudar. O voto secreto, o voto feminino, a justiça eleitoral vai ser criada, justiça do trabalho, leis trabalhistas de forma geral, o ensino primário gratuito. Dois movimentos vão surgir na era Vargas: a Ação Integralista Brasileira e a Aliança Nacional Libertadora. Os integralistas guinados para Mussolini, da Itália, e a Aliança Libertadora guinada para a União Soviética. Em 1935, o Prestes vai organizar aí uma intentona, uma insanidade, né, contra o governo, e o Getúlio Vargas vai reprimir também essa intentona, que ficou conhecido como Intentona Comunista de 1935, e vai poder prender assim os seus opositores, os seus adversários. Em 1937 surge o Plano Collor. O que seria o Plano Collor? Segundo Getúlio Vargas, esse plano seria orquestrado aí pelos comunistas para dar um golpe, assassinar o presidente, tomar as terras de todo mundo e assim teve algumas loucuras até de falar de comer criancinhas, entende? Esse Plano Collor seria uma tentativa dos comunistas chegarem ao poder. Todo mundo sabe hoje que esse Plano Collor é mentiroso, é uma falsa, é uma farsa. Mas essa farsa serviu de pretexto para que Getúlio Vargas desse um golpe novamente e instituísse o Estado Novo em 1937, fechando o Congresso, censurando todo mundo e governasse por meio de leis. Mas é importante destacar que Getúlio Vargas não governou apenas com a força. Ele tinha uma propaganda muito boa, ele tinha o DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, no qual tudo passava por ali e, obviamente, só propagandas boas para o governo que poderiam ser disseminadas, mas ele era inteligentíssimo, muito sagaz nesse aspecto. Ele tinha toda uma estrutura, todo um aparato para fazer propagandas a seu benefício. Getúlio Vargas também vai investir no petróleo, vai criar a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce em extração de minérios, e também vai se preocupar com a geração de energia, com a Companhia Hidroelétrica do São Francisco. Com a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e as tropas brasileiras, ou o incentivo brasileiro era para derrubar ditaduras na Europa, os inimigos de Getúlio Vargas aproveitaram esse momento para fazer mais propagandas contra ele. Nós, além de lutarmos com ditaduras na Europa, também temos que lutar contra ditaduras aqui no nosso próprio Brasil. E o Estado Novo era uma ditadura. Esse enfraquecimento do Getúlio Vargas, esses discursos, fazem com que Getúlio Vargas
comece uma redemocratização do Brasil. Ele jogava dos dois lados, tanto do lado do Marechal Dutra para ser o novo presidente, como do lado do que nós chamamos hoje de queremismo, que era um movimento de pessoas que amavam esse ditador. E olha que loucura, tem pessoas que amam o ditador. E esse movimento queria que o Getúlio Vargas ficasse no poder. Olha como são engraçadas as coisas no Brasil, né? E aí, como é que o Getúlio Vargas sai do poder, então? O Getúlio Vargas, que deu um golpe militar em 1930, que orquestrou uma Constituição em 1934 para um voto indireto para ele continuar presidente da República, que quando ele tinha que chamar novas eleições em 1937, ele instaura um Estado Novo, uma ditadura, quer dizer, um golpe em cima de outro golpe, e depois, em 1945, o que acontece com ele? Por meio de um golpe militar, ele sai do poder. Todavia, Getúlio Vargas, essa figura esplêndida, essa figura sensacional da história brasileira, ficará fora do poder há alguns anos, retornando nos anos 50, e só vai se despedir da política brasileira, dessa vida, de forma histórica e dramática, através de um suicídio. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, compartilha, escreve nos comentários. No mais, aquele grande abraço, fui!